Querido Mestre Jesus, Divina Luz, Divina Presença, Divino Amigo, é com alegria, Senhor, em nossos corações, que damos início ao nosso estudo desta noite. Agradecemos, Mestre, a bênção de podermos aprender sobre a vida, sobre o que é importante para as nossas vidas, para o nosso progresso espiritual, para o nosso crescimento. Agradecemos, Senhor, porque nos sentimos honrados de termos estes conhecimentos em nossas vidas. Quantos irmãos caminham por este mundo perdidos, sem a compreensão do que somos, do que estamos fazendo neste mundo. Para que a vida, muitas vezes, de sofrimento e de lutas. Por isso, Senhor, te agradecemos. E queremos, Mestre, também pedir-te que nos abençoe com saúde, com paz, com discernimento. Que os nossos benfeitores queridos, que nestes momentos nos envolvem, possam nos inspirar sempre, nos proteger, guiar nossos passos neste mundo, para que possamos, Senhor, aproveitar de cada dia de vida. Abençoe, Mestre, os nossos sinceros propósitos de aprender, de crescer, de melhorar. Que nós possamos, Senhor, continuar com a tua bênção, com o teu amor em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, permaneça em nossos lares, em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Ouça, Vou colocar o texto aqui, então. abriu para todo mundo? Abriu. Abriu? Então, o nosso capítulo hoje, o capítulo 23, auxílio. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam aos quais provê com matemática precisão. É necessário, porém, estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai, dando incessantemente dos bens de que ele nos enriquece. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Quem conhece igualmente o manancial sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia e enfermidade. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. O sangue que não circula gera a necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social. Missionário do progresso,
que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho. Usuário infeliz que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. O amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade a estimular-nos o exclusivismo, é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam e que, igualmente em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino, que nos responde invariável com a luz da cooperação e do suprimento. Emmanuel. Bom, muito obrigado, Giovana. Muito obrigado a todos. É, Quando Emmanuel escreve, ele, na verdade, está expressando leis que são leis fundamentais da vida. E ele o faz de uma maneira bastante compacta, né? E nos leva a essa necessidade de refletir, de estudar e de descompactar, né, aquilo que está escondido muitas vezes mais profundamente. E nós até poderíamos nos perguntar, né, por que um capítulo sobre o auxílio, né? Nós espíritas sabemos, né, fora da caridade não há salvação, e será isso, né, uma coisa que não é repetitiva? E, na verdade, Emmanuel está aí expressando um fenômeno fundamental, uma lei fundamental da vida. E ele faz isto, né, usando alguns símbolos que são muito significativos porque nos comunicam essa ideia. E que ideia é essa? É a ideia de que egoísmo e orgulho são Barreiras. barreiras, né? É a mesma palavra para mim. Barreiras, né? Impedimentos que nós colocamos no fluxo da vida. Então, é quando nós, por achar, né, que somos mais importantes, ou que merecemos mais atenção, ou que, né, egoísmo e orgulho, nós bloqueamos o fluxo da vida. E mal compreendemos as coisas, porque ao interromper este fluxo, nós interrompemos também ele em nós. E é aí que nós começamos a criar problemas, né? Então, todo o fenômeno que Emmanuel está descrevendo é, na verdade, um fenômeno energético, né? Quando nós deixamos fluir, né, o ciclo da vida, nós participamos dele, nos beneficiamos dele e somos parte, né, do processo de transmissão dele. E Emmanuel, ele usa imagens muito ricas, né? A água que não corre apodrece. Então, a água é muito útil, mas ela tem que fluir para ser útil, né? Senão ela se degrada. O nosso sangue, ele tem que circular, porque senão nós temos morte das células, né? Elas não se alimentam, não se limpam, não se oxigenam. Então, é claro que o fluxo da vida é um fluxo de trocas constantes.
né? E essas trocas são dadas muito mais por Deus inicialmente, né? É Ele que oferece tudo, esperando que nós participemos do fluxo e não que nós o bloqueemos, né? E muitas vezes nós, para termos mais recursos, bloqueamos, né, a passagem deles para os outros. Para preservarmos a nossa segurança, destruímos a segurança dos outros. Então, na verdade um fenômeno energético. Quando nós decidimos participar desta cadeia, né, deste fluxo de transmissão, nós nos beneficiamos dele. Porque com ele, né, não é só uma questão de dar coisas, mas de estar atento, de dar atenção, de cuidar, né, de procurar auxiliar nos diferentes níveis, tanto da caridade material quanto da caridade espiritual, é estar à escuta das pessoas, é prestar atenção nas necessidades que nos cercam, né? Uma pessoa pode, né, eu vi essa semana eu vivi um pouco isso, né? Nós temos uma pessoa que está sob os nossos cuidados lá e da equipe, né? Não só minha, mas dos meus cuidados, mas da equipe, e a pessoa, né, você pergunta para ela, tá tudo bem, né? E tá sempre tá tudo bem, né? Com um sorriso, tudo, né? Mas aí você vê que o pai tá doente, a mãe tá doente, o irmão tá doente, pararam de pagar o aluguel, pararam de pagar a eletricidade, ela tinha um emprego, perdeu o emprego, então daqui a pouco não vai ter mais o que comer. A pessoa, se pergunta, a pessoa tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem, né? E não tá tudo bem. Então aí a gente começa a conversar com a pessoa e de repente descobre toda essa situação catastrófica, né? E lógico que aí nós lá na equipe, né, colocamos, né, já partimos as medidas de ajuda para a pessoa, mas inclusive quase que essa semana, né, eu comecei uma campanha no nosso grupo de ajuda para isso, mas nós vamos esperar um pouco ainda, porque já tem medidas que foram tomadas, né? Senão a gente faz aquilo que fizeram na época de São Vicente de Paulo, né? Tinha uma família que ele queria socorrer e, e ele meio que chamou a atenção, né, dos ricos da cidade. E no dia seguinte tinham três, quatro carroças de coisas lá, né, para levar para a pessoa. Mas aí ele percebeu que a caridade precisa ser organizada, né? Parênteses, né? Fechando parênteses, é por isso que ele começou a organizar o trabalho, né, de caridade. Então, distribuir sempre, nem que seja um pouco, né? Então, é fluxo da vida. Se eu quero participar desse fluxo e receber de Deus, eu preciso aprender a deixar seguir adiante. E é aí que muitos de nós bloqueamos, porque nós reclamamos de Deus, que não chega para nós, que não vem até nós, que eu oro e Deus não responde, mas você não deixa seguir adiante. Como é que você quer que Deus venha até você? Ele não vai parar em você. Né? Ele vai passar por você. Essa é a condição para que ele venha a você, né? Então, essa energia que permeia o universo é uma energia de amor, de bondade. E se eu quero de saúde, de equilíbrio, né? E se eu quero entrar em contato com ela, né, eu preciso deixá-la passar, né? Eu não posso ser aquele que bloqueia isso. Então, é como se eu dissesse para Deus: eu quero que o Senhor me atenda, mas eu sou um filho mimado e eu quero tudo para mim, né? Para minha família, para o meu clã, e não quero que siga, né? Então, não, né? Deus atende, mas ele atende quando você faz, né? Então, é um ciclo muito interessante, né? Porque nós demoramos para descobri-lo. Assim como demoramos para descobrir a vacina, assim como demoramos para descobrir a antisepsia, né? E tantas coisas mais. Então, as leis fundamentais da vida, nós também estamos descobrindo, né, nesses estudos. E uma delas é essa, que você recebe na medida em que oferece, né? Você recebe na medida em que dá. E é interessante que, né, às vezes a pessoa não deu nada, não faz nada, não cuidou senão da pequena vida dela, né? E aí vai na igreja reclamar, né, que Deus não a ouve, que Deus não a ajuda e que Deus não está vendo, né? Não está olhando para ela.
Então, é claro, né, que nós estamos aqui dando um princípio geral, né? Você poderia dizer, ah, mas e as pessoas que fazem o bem e têm problemas? Mas ninguém disse que nós não vamos ter problema, né? Agora, você ter problema e continuar sendo bom significa que você continua ligado, né, à usina que fornece a energia para você. Se você, sendo bom, se revolta porque Deus não está dando o que eu quero, né? Porque esse é outro problema. A gente acha que Deus tem que dar o que a gente quer. Ninguém está fazendo comércio com Deus. Dar, ajudar, auxiliar, não é para que Deus nos dê o que nós queremos, é para que Ele dê o que nós merecemos e o que é o melhor para o que nós, o que precisamos, né? nós precisamos. E às vezes o que eu preciso é a dor, às vezes o que eu preciso é o sofrimento, porque Deus não está olhando a minha pequena vida de hoje, né? Ele está olhando tudo que eu vivi e tudo que eu preciso para me preparar para o futuro. Então, nós temos que dilatar o nosso entendimento, né? É, ninguém fez mais bem do que Jesus e ninguém sofreu mais do que ele, né? Mas o sofrimento dele tinha um contexto. Os discípulos, a mesma coisa, né? Todos eles tiveram suas vidas, famílias, amigos, né? Situações de início e vão ter uma situação diferente no final, né? Depois de um percurso que fizeram, do entendimento que fizeram, né? E do crescimento que vivenciaram. Então é isso. Tem outros aspectos que eu gostaria de abordar, né, que eu acho que tem muito a ver também com a nossa vida de hoje. Mas eu vou aguardar um pouco e para que a gente não junte muita coisa ao mesmo tempo. Mas há um aspecto dessa lição que eu acho que tem muito a ver com a vida moderna, né, com a vida atual e que toca de maneira significativa realmente as nossas vidas, e eu diria até mais a vida dos homens, né? Masculino aqui, né? Estou falando dos homens masculinos, não homens, né? Seres humanos. Mas nós vamos passar Tá. adiante e nós voltamos depois, vamos abrir, né? Para todo mundo. Então a palavra está aberta para que a gente possa discutir estes ângulos que foram levantados ou trazer novos, né? Yuri? Boa noite. É, essa analogia que faz Emmanuel com a eletricidade, não, desse circuito completo, eu pensei muito nessa triade, não, na questão do auxílio está Deus, eu e o meu próximo, não, porque se não temos esses três aspectos, por exemplo, se é somente de Deus que dá para mim e não passo para o meu próximo, aí é o egoísmo que você falou. Se sou eu para meu próximo sem Deus, aí fica, a maioria das vezes, ajuda no sentido da vaidade ou do pessoal, não? Interesse pessoal. Então, como para que esse circuito fique completo, tem que ter essa presença de Deus, tem que ter esse próximo e essa coisa, não? Mas na questão do auxílio, eu pensei muito, César, como eh, por exemplo, na história que você contou agora, dessa pessoa, a pessoa não pediu auxílio. Então, tem essa coisa, não? Que a gente tem que aprender a pedir auxílio, mas também tem que aprender a dar esse auxílio, não? Porque é, é como que se se a gente não tem esse discernimento, não, eu pensei muito nessa questão de discernimento, porque se não temos o discernimento no auxílio, podemos cair na desajuda também. Não, em vez de ajudar, estamos muitas vezes prejudicando. E se não temos discernimento para pedir ajuda também, aí a gente fica no buraco, não? Então, acho que tem esse, as- esse aspecto de dar, saber dar, receber, saber receber também, porque eu escrevi, se a gente se você somente dá e nunca recebe, não funciona, mas se a gente só recebe e nunca dá, tampouco funciona, não? Então, tem isso de saber como, quando, onde, em que momento,
e também saber hasta onde chega o nosso auxílio, porque é também uma parte que de Deus, não? Hasta onde chega o nosso limite para auxiliar os nossos irmãos. Então, no momento, isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Sim, antes de passar para a Karen rapidamente, esse é um dos aspectos, inclusive, né, um dos elementos que você levantou, a questão de pedir ajuda, né, e de saber ajudar, foi uma das coisas que a gente discutiu, inclusive, com essa pessoa, né, falou, mas, poxa, você não está bem, né, por que que você não pediu ajuda, né, por que que você não veio falar? E ela, mas eu não sei, nunca não consigo pedir ajuda, né, eu acho que eu sou muito orgulhosa e meu pai também é muito orgulhoso e nós nunca pedimos ajuda, né? Então, ela reconheceu, na verdade, né, inclusive isso. Então, veja que é uma situação que está se degradando rapidamente, né? E a pessoa, ainda por orgulho, quer dizer, até para receber ajuda, né? Aí o orgulho foi uma barreira, né, que se criou. Então, é um elemento também, né? Tanto a nossa falta de caridade e de orgulho e egoísmo pode ser uma resistência, né, que se cria na corrente elétrica, quanto o orgulho daquele que não quer pedir auxílio pode ser também, né? Então é Karen, depois a Giovana e depois o Sebastião. Hola, buenas noches. Si se corta me dicen porque creo que está fallando un poco mi Por señal. enquanto está normal. Ok. Me gustó mucho la parte del texto que hace referencia al flujo del agua, porque recientemente vi un video que explicaba eh, cómo funcionan los chakras y pusieron de ejemplo un río, una cascada, que dice que si el agua se estanca, precisamente se pudre, entonces tiene que fluir de una cascada a otra, o sea, tiene que correr y que lo mismo funcionaba con nuestro cuerpo, con los chakras, que si uno está estancado, pues el flujo no corre correctamente. Y, y pensaba en eso como la Tierra es un organismo vivo, es un cuerpo, necesita un flujo también de energía. Nuestro cuerpo tiene órganos que están conectados unos con otros, están conectados por el flujo sanguíneo, por el flujo linfático, entre otras cosas. Entonces pensaba como la Tierra tiene ese flujo a través del fluido universal que hemos estudiado, que nos conecta unos con otros, que está constantemente, pues, como llevando energía, ¿no? Entonces, pensaba, ¿qué pasa, por ejemplo, en una ciudad o en un lugar donde esa energía está estancada? ¿No? Ahí no fluye, no pasa, lamentablemente, pues lo que está sucediendo en algunos países con guerra, en ciudades, en todos lados, como que se estanca. Entonces, pensaba justo en esa analogía, cómo es importante, sí, lo que decía Yuri, ¿no? Saber dar, saber recibir, pero ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos recibiendo? Porque mismo una cascada puede fluir con algo sucio, ¿no? Con agua contaminada, con lodo, pero si es agua cristalina, si es agua limpia, pues genera vida, ¿no? Genera cosas buenas. Entonces, pensaba en esa parte, me gustó mucho esa parte del texto y me hizo mucho sentido. Y bueno, hasta ahorita aquí dejo mi comentario. Obrigada. Obrigado, Karen, Giovana, depois Sebastião. Como César disse, né, que é uma bênção a gente poder entender, né, que as leis, nós estamos estudando as leis da vida. E essa compreensão, meu Deus, eu acho que é a maior de todas as bênçãos que nós podemos ter, porque um texto como esse, às vezes a gente passa o olho, não entende a mensagem que está por detrás, né? Quando a gente percebe, né, quando essa compreensão ela nos chega de que nós somos filhos de um ser, né, de um ser todo-poderoso que é o criador do universo e que nós somos convidados a participar, né, a fazer parte desta cadeia de distribuição de bens. Deus é o maior doador de bondade e de amor que existe.
Tudo na natureza, se a gente observar, tudo é feito de trocas, né? Um ser serve ao outro, é tudo trocado, é tudo ligado. E nós fazemos parte disso tudo, dessa corrente, nós fazemos parte, nós estamos sendo convidados a fazer parte disso. E se nós nos abrirmos para essa participação, nós faremos parte de uma rede inesgotável, porque Deus é inesgotável, Deus não tem limites, né? E por que quando César disse que o egoísmo e o orgulho são barreiras para nossa participação nessa corrente, é porque o egoísta e o orgulhoso, ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode se nutrir, que ele pode se buscar recursos no seu próprio mundinho, né? No seu próprio poço ali, Não precisa de e não ninguém. precisa de ninguém, que ele é suficiente. Isso é uma miséria. É viver miseravelmente, porque nós, quando você se fecha para os recursos divinos, achando que você pode ser suficiente, você está se fechando para o que é ilimitado. Está se fechando para os recursos que Deus nos dá a mão cheias, né? Então, fazer parte dessa corrente é a maior de todas as bênçãos do maior de todos os privilégios, porque você faz na doação, né, no trabalho de auxílio, quando ele nos convida ao auxílio e em auxiliando outros, você é o caminho, né, para os recursos divinos. E então, em auxiliando outros, você está fazendo parte dessa cadeia. E Deus vai te dando, porque Deus não tem limites. Então, isso vem em forma de saúde, vem em forma de paz, vem em forma de bem-estar, porque isso tudo vem dos recursos de Deus, né? E Jesus, ele falou isso em vários momentos, quando ele dizia, né, que Deus estende, né? Deus o sol aquece os ricos, os pobres, a chuva cai sobre os maus e os bons. Então, Deus dá para todo mundo. Agora, algumas pessoas bloqueiam, né, esse fluxo, bloqueiam. Algumas pessoas, mesmo nós, né, às vezes estamos bloqueando essas energias, né, esse fluido divino que existe no universo. Nós estamos mergulhados nisso. Agora, por que nós bloqueamos? Onde está esse bloqueio? É algo que a gente precisa descobrir, né? Por que que às vezes os recursos divinos não chegam nas nossas vidas e nas vidas das pessoas, né? Existe esse é o, né? Como Emmanuel diz, quando você auxilia, né? Está através do auxílio, através da doação, é que esse fluxo vai passar por nós, vai chegar, né, nas pessoas através de nós. Então é o convite, né, ao amor, é o convite ao amor ao próximo, né? É o convite ao trabalho, ao serviço, como a gente estuda o tempo todo na doutrina espírita, que nos convida a servir, nos convida a fazer o bem, nos convida a auxiliar os nossos irmãos. Então, na própria, né, na passagem da mulher samaritana, né, quando Jesus diz que a água ali do poço, né, quem bebe daquela água vai morrer de sede, né, sempre vai ter sede. Mas quem bebe da água divina, da água que Jesus oferece, nunca mais terá sede. Então é essa busca dessa água divina, né, desse fluido divino que é alimento, que é todo o bem que nós precisamos, porque Deus tem recursos ilimitados e nós podemos, né, fazer parte dessa cadeia acho que isso que eu entendi dessa lição, né, através do auxílio nós vamos, né, ser o instrumento, né, um instrumento para que essa energia, esse amor se espalhe, né, para aqueles que estão perto de nós. Então é muito bonito, né, fazer parte de tudo isso. Bom, obrigado, Giovana. Sebastião. Sí, estaba pensando así como a nivel energético, yo también concordo a 100% con quando você é egoísta, orgulhoso, você se fecha a esse fluxo da vida, da existência mesma.
mas como estava pensando como o egoísmo já nos serviu no passado, não, para sobreviver, quando éramos assim mais animalizados, e como por um tempo, porque penso que Deus não nos daria algo que não nos que sería perigoso para nós ou que nos perderia para sempre, mas como o exemplo que deu a Karen, que a sangue fluxe no corpo, mas ela fica também um certo tempo nos órgãos, para que os órgãos peguem o que precisam. E a água que fica estancada não fica ruim logo, logo, toma muito tempo. Então, como depois de que a energia fica estancada muito tempo, muito enviciada, é lá que fica ruim. Eu pensava também no exemplo, por exemplo, se você quer subir o Everest, que é um projeto assim sobre vários meses, você tem que ficar um certo tempo em certos níveis para poder seguir mais adiante. Então, eu acho que o problema é ficar preso desses níveis e você achar que tem que ficar lá e não se movimentar mais, mas acho que tem um equilíbrio nisso, no fluxo, mas que em certas partes do caminho a energia tem que ficar, não sei, para dar forma ou penso que se o universo todo fluiria todo constantemente, não teria forma, não teria nada. Acho que tem um equilíbrio lá. Obrigado. Pense nisso. Obrigado, Sebastião. Acho que há algumas confusões no teu pensamento. Você precisa refletir um pouco. Por exemplo, não confundir egoísmo com lei de conservação. Isso é a primeira coisa, né? Lei de conservação, ela nos é dada para que nós preservemos aquilo que Deus nos deu. Então, ele é bondoso duas vezes. Ele nos dá tudo e ainda nos dá, né, um princípio que diz, olha, eu estou te dando um corpo, cuide dele. Porque se ele não nos desse um mecanismo altamente sensível, e veja a perfeição divina. Nós temos um corpo que tem os cinco sentidos, mas, na verdade, nós sabemos que é muito mais, né? Nós sentimos nossos órgãos, nós temos sensibilidades que vão muito além disso. E ele nos dá, então, um corpo, uma natureza, um mundo, um meio ambiente, no qual tudo flui, mas tudo fluir não quer dizer que as coisas são desorganizadas, elas fluem como devem fluir, né? No tempo certo, na hora certa. E não, elas têm que fluir, né? Porque se o vento não se mover, as ondas não são feitas. Se as ondas não se mover, não há vida no mar, e assim por diante, né? Então é um ciclo que tem que se alimentar. Nós estudamos na escola, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, né? Os ciclos da vida, os ciclos de Krebs, né? Que são aqueles que fazem toda a estruturação da energia no nosso organismo. E se esses ciclos são interrompidos, você quebra, né, um sistema que está funcionando e que deveria funcionar. A água que eu interrompo, ela pode demorar para apodrecer, mas ela parou de ser servida a alguém. Então o mal já foi feito imediatamente. O acúmulo desnecessário que eu faço já é falta na casa de alguém, né? Então não, né, não tem, isso não está certo, não. A vida é fluxo, nós é que somos egoístas. E egoísta não é a mesma coisa que preservar. É um exagero da lei de conservação. O egoísmo em nós é uma exageração, que faz parte do nosso aprendizado, certamente, mas é um aprendizado que vem com dor, né? Então, é um aprendizado, certamente. Nós podemos passar quanto tempo quisermos, né? Só que essa água podre, nós vamos ter que bebê-la. E ela vai nos adoecer. Porque eu não estou fornecendo ela para ninguém, Deus para de me dar. E aí eu entro no que a Giovana falou. Eu acho que a água que eu tenho, quando eu bloqueio o sistema, eu acho que eu tenho água suficiente para a eternidade. Eu não tenho. E ela vai começar a apodrecer e eu vou ter que viver com ela, beber dela, entendeu? E ela vai estragar toda a minha vida e tudo aquilo que me cerca.
Então, o fenômeno natural da vida é o fluxo, é a doação. Não quer dizer que nós saibamos fazer isso. O nosso caminho é o aprendizado. Jesus veio nos ensinar isso, né? E é por isso que ele tem falas tão extraordinárias como: por que andais tão inquietos com o que a vez de comer e de beber? Meu pai cuida de tudo, mas na nossa visão limitada, nós achamos que Deus cuidar de tudo é ele vir entregar a compra do supermercado para nós. Ele nos deu o mundo, nos deu terra, nos deu meios de produzir, nos deu inteligência para aprender. Nos dar tudo não é nos dar coisas, é nos dar também a inteligência para aprender, desenvolver e crescer. É nos dar lucidez, é nos dar entendimento, é nos dar capacidade de agir, né? Iniciativa, desenvolver a nossa iniciativa. Então, quando nós participamos do fluxo da vida, eu posso, é muito interessante porque quando nós começamos a trabalhar num centro espírita, numa igreja, nós buscamos recursos para ajudar os outros e descobrimos um monte de coisa para nos ajudar. Quando nós abrimos a porta para novas amizades, nós encontramos pessoas que nos oferecem novas possibilidades, um novo emprego, então é um sistema que se alimenta, porque ele é um sistema vivo e positivo, né? Agora, desde que nós nos restringamos, né, a nossa vida, sim, por um tempo isso funciona, né? Mas a água que vai apodrecer, é você que vai ter que beber, né? E ela vai estragar a tua vida, a tua saúde, teu futuro. E ela parou de ser servida. Alguém já não está recebendo, né? O Chico dizia isso. Ele dizia, aliás, né? E como todo ser humano que tem a nossa cabeça, né? E a nossa sociedade, eu até acho às vezes exagerado, mas não é exagerado, é porque nós ainda não alcançamos isso, né? O Chico dizia que Emmanuel falava para ele: todo o dinheiro excessivo acumulado na tua conta está faltando em algum lugar. E nós vamos falar: mas espera aí, eu preciso proteger a minha família, proteger a minha vida. Nós acreditamos nisso, né? Só que se nós fizéssemos, né, um esforço para ser mais generosos e contaminássemos as pessoas na sociedade para isto, educássemos as crianças para isto, né, nós teríamos uma sociedade onde ninguém teria que estar preocupado, tão preocupado assim. Porque eu simplesmente poderia bater na porta de alguém, né, e dizer: olha, eu estou com fome. Porque alguém bateria na minha e eu atenderia, sem problema nenhum, né? Mas nós temos né? O mundo ainda para nós é esse combate, essa luta pela sobrevivência, onde nós esquecemos a cooperação, esquecemos a partilha, né? Esquecemos a generosidade. Então, é claro, é um aprendizado, né? Mas por que que as coisas não estão funcionando na nossa sociedade? Porque nós temos gente acumulando bilhões e eu tenho pessoas como essas que eu encontro aí né, ou que o Alexandre encontra no trabalho dele e outros de nós encontramos na realidade de cada dia, né, em países como o México, o Brasil, que não tem sequer o necessário, né, crianças que nunca receberam uma educação mínima, enquanto outros têm trilhões, né? Então é claro que o sistema egoísta, né, no qual nós estamos vivendo é um sistema que destrói, né, a nossa vida, que envenena a nossa vida. Então, o que Jesus veio nos ensinar, né, essa necessidade de sermos bons, de fazermos um esforço para que o fluxo da vida flua através de nós, né? No, César, então eu estou confundindo, por exemplo, o instinto de conservação que nós tínhamos mais da animalidade. Isso não tem nada a ver com egoísmo, não? Não, porque o instinto de conservação, ele é um mecanismo natural para que a gente se preserve. Então, por que que eu falei do sistema de sensibilidade? Porque quando você toca a mão numa brasa, num ferro quente, né, você tem um mecanismo que te protege, né? Você tira a mão.
Quando você está com fome, é um mecanismo de proteção. Ele não te autoriza a matar o próximo para poder ter o alimento. Ele simplesmente diz: você precisa comer, né? Como nós vamos comer? É aí que vem o problema, porque nós começamos a dizer: bom, eu peguei essa espiga de milho aqui, mas eu poderia pegar 10. Ah, mas eu vou ter fome daqui um mês também, então eu vou pegar 50. E aí quem vem depois não pega, porque eu já peguei tudo, né? Então, o egoísmo é uma exageração do instinto de conservação, né? Então, esse é o problema, né? É muito. Agora, o que que Deus faria, né? Ele corre o risco de nos deixar viver essa experiência, né? Porque ela pode acontecer, mas ele teria que escolher, porque se ele tira a fome, eu não me alimento e morro. Se ele tira a sensibilidade da dor, eu posso me matar muito fácil, porque eu não vou sentir dor, né? Nós temos o caso, né? Já contamos aqui o caso daquela menina que não sentia dor, né? Um dia a mãe chega, o berço está todo cheio de sangue, né? E ela fala: o que que aconteceu, né? E ela estava comendo o dedo, né? Foi comendo o dedo, mastigando, mastigando e foi indo, né? Ela não sentia dor. Então a vida dela foi um tormento, porque ela não sentia dor, ela se machucava o tempo todo. Então Deus tem que escolher, né? Ou eu dou um sistema para que você se preserve, né? Por que que Deus nos esconde a vida espiritual? Porque se nós víssemos a beleza, né, da vida espiritual de alguns seres que já estão lá e que progrediram, então nós íamos falar: eu não quero ficar aqui, né? Lá eles são mais livres, vão onde querem, não estão presos a um corpo, né? Então, Deus nos dá um sistema de proteção, sobretudo nessa fase de evolução em que nós estamos. Passados o instinto de conservação, né, para o egoísmo, é um passo muito pequeno, mas não é obrigatório, né? Nós é que exageramos. Por exemplo, nas culturas, para provar que isso não é uma questão de desenvolvimento do senso moral, mas simplesmente uma questão que é quase sempre uma escolha, né? Nós vemos em algumas culturas muito primitivas, como na Amazônia, em outros povos do mundo muito antigos, nós vemos, no Brasil, por exemplo, tinham comunidades indígenas, nações indígenas, em que tudo era comum. Tudo era comum. As pessoas iam caçar, traziam para a aldeia, né? E achavam coisa na natureza, comida, milho, frutas, traziam para a aldeia. E ninguém pegava um monte para guardar na sua casa. Só tem um pedacinho, é um pedacinho para cada um. Tem mais? Ah, então tem mais. Então, são povos primitivos, né? Mas eram culturas matriarcais, então significava que é, né, era linha materna, os filhos estavam ligados às mães, era importante saber quem era a mãe, não o pai. Eles cuidavam toda a aldeia cuidava das crianças, uma criança podia entrar em qualquer casa, não era a tua casa, a minha casa. Tanto que nós idealizamos isso, né, pensando nisso como um modelo de socialismo primitivo, né? De certa forma era, né? Mas aí dizer que é um socialismo ou qualquer coisa desse tipo já é a nossa cabeça. Então, nós vamos acabar evoluindo para isso. Por que que nós não podemos? O que que é nosso lar, por exemplo? Nosso lar é uma sociedade que se trabalha e a quantidade de horas que você trabalha é que determina os seus méritos, né? Então, você vai ter a possibilidade de adquirir, de trocar, né? E recentemente aqui em Sherbrooke, por exemplo, nós vimos um grupo, né? Eu já falei dele aqui, que as pessoas estão trocando serviço. Então, eu produzi, por exemplo, molho para macarrão e levou 4 horas para produzir esse molho. Eu digo: olha, está aqui à disposição, alguém precisa? Né? E a pessoa fala: eu preciso. Quanto tempo você gastou nisso? 4 horas. Ah, então eu te dou 4 horas de jardinagem. Eu vou uma hora essa semana, uma hora na próxima, uma hora. As pessoas estão trocando serviço. Quando ele foi apresentar o projeto para nós, já tinham 1.500 pessoas.
Por quê? Porque não tem sentido mais, né? Não tem sentido. Nós precisamos criar um mecanismo de auxílio mútuo. Então, olha o que Emmanuel está falando, né? Enquanto nós continuarmos com uma visão, né, de meu, eu, nosso, né, minha família, meu grupo, né, é limitado, né? Às vezes você tem que fazer isso porque está numa situação que precisa, né? Tem que ter, mas é a nossa, isso mostra só o nosso nível moral que ainda é muito baixo, né? Nós entendemos que às vezes, né, temos que viver nessa situação, temos que lidar com a realidade que temos, mas temos que admitir também que ela não é ideal, né? Nós estamos muito longe desse ideal. Então, nós vamos ter que evoluir para algo melhor do que isso. Eu sou professor, por exemplo, né? É, eu às vezes vejo, né? Teve uma época que eu procurei emprego em Portugal, porque a gente estava pensando, né, na possibilidade de ir para Portugal. Até hoje eu recebo ainda notícias de emprego de lá, né? Eu cadastrei e-mail, tudo. E, e aí eu vejo lá, estou precisando de um professor de francês, estou precisando de um professor de matemática, estou precisando de um professor de física, estou precisando de um professor de química, né? Nesse grupo aqui de Sherbrooke, o pessoal está fazendo isso. Eu estou precisando de um professor de computação. Eu não sei lidar com computador, mas eu sei pintar. Então eu posso ir pintar a tua casa se você precisar, né? E às vezes não precisa ser da mesma pessoa, né? Então eu posso ser servido por alguém que sabe de computação. Eu vou pintar a casa de alguém e esse de quem eu pintei a casa pode fazer o serviço para aquele, a jardinagem para aquele um que me fez o serviço de computação, porque é uma troca de horas. Então, olha nosso lar aí, né? Então, é muito interessante, porque, embora os canadenses não tenham, né, todo o cristianismo que nós acreditamos que temos, eles são capazes de criar sistemas como este, que refletem uma consciência social muito evoluída, né, embora não cristã. Então, é isso, né? E mudando agora um pouco o foco, né? Eu tenho visto nesses últimos dias vídeos que falam, né, da questão, da situação difícil que estamos vivendo nós, os homens, na sociedade atual, né? Então, as mulheres viveram, né, uma situação de opressão ao longo da história, e nas últimas décadas, né, a sociedade começou a se organizar, o movimento feminista, os governos, né, as tendências liberais no mundo inteiro começaram a organizar a vida para as mulheres. Juntou-se a isso, né, uma certa vingança das feministas, né, e nós estamos vendo, alguns psicólogos têm indicado, né, que há um aumento da busca, né, de auxílio e de depressão, de sofrimento psíquico, junto aos homens. E muitos deles dizem, né, que muitos homens, o homem, ele foi ao longo da história alguém que era a pessoa forte, a pessoa que tinha que proteger a família. Nós vemos significado, né, prover a família, proteger a família, né, e proteger o grupo, né? E realmente é isso, né? Quando nós é algo que nos dá um imenso significado, né? Isso dá significado à nossa vida. E eu falo por mim, né? É algo que para mim é importante. E esses psicólogos, né? Depois posso até mandar os links, né? Eles falam, né? Que a situação, muitos deles dizem, minha vida acabou o sentido, né? Eu não tenho. Minha esposa é gerente do banco. Ela entende mais de dinheiro e de economia do que eu. Meus filhos já estão grandes, não precisam mais de mim, né? Então, alguns começam a viver aventuras fora de casa, porque, bom, vai encontrar uma mulher que precisa dele, né? Outros começam a ficar
doentes, entram em depressão, né? Então, é um fenômeno social muito presente, né? E a hora que eu estava lendo essa lição, muitos desses homens falam da questão do significado, da falta de sentido das vidas deles. E aí, a hora que eu li essa lição, eu falei, poxa, é aí que a gente tem que entender que você tem que transpor os limites do teu eu e da tua família para o mundo. Você não precisa ser só alguém que auxilia e garante a segurança da tua família, do teu universo familiar e pessoal. Mas se você se abre para outros projetos, você continua tendo sentido. E que sentido pode ser maior do que esse, né, que nós estamos discutindo aqui? Porque onde é que vem a salvação? O que é salvar-se? Salvar-se é ser feliz, viver uma vida de um senso profundo, sabendo o que você está fazendo aqui, sabendo qual é o teu papel. Então, nós temos, né, num período da vida, que cumprir as obrigações, né, mas há um dever atrás dessas obrigações, que é o dever moral profundo, que é aquele do nosso crescimento espiritual, que é aquele de fazer parte do processo, né, da vida, no seu sentido mais nobre. E é aí que quando eu li essa lição, eu falei, nossa, Emmanuel é realmente muito atual. Porque estes homens, se engajassem em projetos, né, ao invés de você ir procurar um psicólogo para reclamar das suas dores, você pode começar um projeto para ajudar jovens que vão passar por isso. Para fazer um grupo de discussão para homens que estão vivendo essa realidade, né, para começar a criar meios de orientar os jovens, porque toda a escola, todo o sistema atual está voltado para as meninas. Os meninos estão sendo largados a eles mesmos. E muitos começam a ser catalogados, classificados como tendo problema de comportamento, e vão etiquetá-los e eles vão continuar com essa etiqueta para o resto da vida. Né? E muitos estão simplesmente sendo educados de maneira inadequada. Né? Então, uma dessas psicólogas, inclusive, dizia: nos primeiros anos nós devemos educá-lo separadamente, porque o menino ele tem nos primeiros anos, né? Ela não falou sempre, falou, e aí ela dá as explicações do porquê, e tudo mais, né? E vai chegar um momento em que os meninos vão querer conhecer o universo das meninas e as meninas o universo dos meninos. Né? Então, ele falou, mas do jeito que nós estamos educando os meninos, nós estamos educando-os como se eles fossem meninas. Eles não são meninas, né? E são homens. Então, nós estamos vivendo um problema social gravíssimo, né? Então, as mulheres não precisam mais, né, de um homem provedor, né? Lógico que não é a realidade de todo mundo, né? E muitas podem até escolher isso, como nós vemos algumas dizendo na internet, né? Por exemplo, qual é o problema, né? Eu posso, gosto, né? E ninguém tem nada com isso, né? E concordo plenamente. Mas para dizer que é uma escolha isso, né? Diferente das nossas mães, avós, bisavós, que não tinham essa escolha, só era essa escolha, né? Você tinha que esperar do marido e dos homens. Isso não existe mais. No entanto, isso destruiu, né, muitos lares, destruiu famílias e está destruindo os homens, porque muitos estão literalmente destruídos. Então, como sociedade, nós precisamos dar um sentido maior à nossa vida, tanto homens quanto mulheres. E esse sentido é sair do nosso pequeno mundo egoísta. Para todo mundo, para homens, mulheres, é por isso que o que Jesus nos ensinou não é uma opção, é a única opção. Né? Porque ninguém é contra os direitos, né, de melhorar a condição da mulher, mas há já uma vingança nisso, né? Você vê que algumas feministas estão dizendo, não, nós temos que massacrá-los, nós temos que, né, destruí-los e temos que varrê-los para fora das empresas e, né, o meio universal. Isso, um dos efeitos hoje disso é que, educando os jovens meninos de maneira inadequada, eles já são 40% das universidades, 60% são mulheres. Então, eles são menos capazes? Não, claro que não.
né? Como as mulheres nunca foram menos capazes, elas só tiveram menos oportunidades, né? Então, é uma questão de equilíbrio social. Nós precisamos encontrar um meio, e o meio Jesus já nos mostrou. O meio é esse que Emmanuel está nos mostrando. Uma sociedade de mútuo auxílio, né? Então, como homens, nós precisamos, né, fiquem alertas aí, porque chegando lá para os 40, nós começamos a ter o sentimento da finitude também, né? Então, lá para os 50, você já tá começando a pensar que tem mais passado do que futuro, né? Então, é um momento em que você começa a ter a percepção da tua finitude, né? Então, aí você entra em depressão, porque, bom, a família, meus filhos já estão grandes, né? Muitas vezes a mulher tem uma vida estável, né? E, né, você fala, bom, então agora eu sou uma decoração. Sim, vai ser uma decoração se você achar que a única função da tua vida é ser pai, provedor, né, defensor, né? Então vai chegar um momento que isso vai ser tirado de você pela própria circunstância. Então, nós temos que descobrir que a nossa vida não é só isso. Agora, se eu sou imortalista, reencarnacionista, né? É a hora que eu tenho que começar a dizer, bom, talvez seja a hora de eu começar a aprender aquilo que eu sempre quis aprender, executar projetos que eu sempre quis executar, né? Então, por exemplo, nós aqui, né, os homens do grupo, nós não moramos todos perto, mas, né, nós temos que pensar sério na possibilidade de começar a criar interações que possam nos ajudar, né? Então, por exemplo, eu posso ajudar com alguma coisa, o outro pode com outra. Há projetos que nós poderíamos desenvolver, né? Há coisas que nós podemos fazer, né? Então, mesmo, né? Existem, né, inúmeras possibilidades. Não vou começar a desembalar tudo aqui que eu tenho na cabeça. Isso fica para uma outra hora. Mas é claro que nós temos que achar um significado que vai além de família, filhos, né? Porque chega um momento que isso se esgota, e é aí que nós vemos muita gente em depressão, né? É como se acabasse o sentido da vida, Acaba né? Acaba o sentido. Tem muita gente andando por aí, vivendo sem sentido, né? Isso é a origem de depressões, porque como trabalho. quando você tem gente que o trabalho é o sentido da vida. Nós trabalhamos com pessoas que se aposentam e caem em depressão, caem doentes, porque perderam A a referência. referência, o eixo. O eixo da vida da pessoa é o trabalho. A pessoa se reconhece, até onde eu trabalho tem um curso, que aqui é a preparação para a aposentadoria, para que a pessoa ela tenha essa preocupação de ter projetos novos, de ter, né, algo na cabeça com que ela vá se ocupar, porque a pessoa se identifica com o seu trabalho. Então a pessoa é aquilo que ela faz, ela não é ela, ela não tem, né, um eixo próprio, né, de ser, de criatura, né, de ser filho de Deus. É alguém que se identifica, é a fulana, é um professor de matemática. Acabou aquilo, a pessoa entra em depressão, Acabou porque tudo. aquilo é a pessoa, foi o que ela, é a única coisa que ela sabe fazer da vida, Agora, né? pega essa pessoa e coloca um eixo diferente, né? Ela diz, sou professor de matemática, isso é uma parte importante da minha vida, eu gosto do que eu faço, mas é importante não só o que eu faço, mas como eu faço e para que eu faço, né? Então, eu vou terminar a minha carreira como professor de matemática e eu vou auxiliar alunos que precisam de ajuda, mas vou fazer do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu sempre sonhei fazer. Ou eu vou me engajar em outros projetos de crescimento comunitário, pessoal, né? De crescimento pessoal, porque toda aquisição, né, na visão que nós temos da vida, toda aquisição, não importa a idade, é aquisição. Se eu com 60 anos começar a aprender música, é aquisição, é conhecimento, é competência que eu estou adquirindo, né? Isso vai comigo, né? Na próxima será mais fácil, eu terei essa habilidade, né? E ela vai se desenvolver mais facilmente. Então, mudar o eixo, né, de
Não é só, eu vou me aposentar e eu preciso achar coisas para fazer. Isso não é difícil, né? Achar coisas para fazer. Só que a tua vida perdeu sentido, porque aquilo que você fazia era a tua profissão e era o importante. Claro que a profissão é importante, né? Ninguém está dizendo que não. E é uma boa parte da nossa identidade em muitos casos. Só que se você tiver um eixo de crescimento, né? Se você tiver uma visão que te conecta a algo maior, por exemplo, um médico, por que que ele vai deixar de ser médico? Né? Um motorista de caminhão, por que ele vai deixar de ser motorista de caminhão? Ele pode amanhã dirigir para pessoas que precisam, né? Para senhoras e idosos que precisam ir ao supermercado. Né? Você é a criatividade de fazer da nossa vida algo útil, né? E nós ainda não temos isso, né? Nós estamos muito limitados a uma estrutura de pensamento social que diz, olha, faça isso, isso, isso e acabou, tá bom? Você pode tirar o time de campo que não precisa mais de você, né? E é mentira, né? Por exemplo, na China, nesse exato momento, está tendo um movimento dos jovens chineses, né? Chama-se ficar deitado. Eles, e não é, na China tudo é por milhão, né? Não é 100 mil, são milhões. Eles estão literalmente deitados. Fazem o mínimo, não querem mais saber de estudar. Eles falaram, para quê? A gente se mata, participa de um sistema que sangra a gente até, né, não sobrar uma gota. Você tem que trabalhar, arruma um emprego, você tem que competir com 50 mil por uma vaga. Quando arruma essa vaga, você tem que trabalhar 14 horas por dia. Aí você não consegue, com o dinheiro que ganha, comprar uma casa, ter uma família. Então, eles estão se recusando a casar, a ter filhos, porque eles falaram, eu não vou gerar filhos para colocar nesse sistema. O governo chinês está preocupado, porque é um protesto silencioso. Eles não estão indo para a rua, né? Não estão brigando, não estão quebrando nada. Só que vocês não podem decidir o que eu faço da minha vida. Eu vou fazer o mínimo. Então, muitos estão vendendo coisa pela internet, muitos fazem bicos, né? Trabalhinhos aqui e ali para ganhar o mínimo. Muitos estão dormindo em tendas. Para quê? Por que eu vou comprar uma casa? Não preciso, preciso só um lugar para dormir, né? Vou num banheiro público, tomo um banho, como o mínimo. São milhões de jovens fazendo isso. E é uma sociedade toda gritando para dizer alguma coisa está errado, né? Alguma coisa está errado. Muita coisa errada, na verdade, né? Nós não podemos continuar nesse sistema, não tem sentido, né? Agora, com a inteligência artificial, o que que nós vamos fazer com os milhões de pessoas desse mundo? O que é que nós vamos fazer? Né? Então, nós precisamos começar a pensar fraternalmente, né? Nós temos bibliotecas inteiras de conhecimento para ser adquirido. E eu não vou adquiri-lo porque tem uma inteligência artificial que pode resolver algumas coisas para mim. Daqui a pouco nós não vamos ser capazes de conversar com a inteligência artificial, né? Nós não vamos ser sequer capazes de conversar com a inteligência artificial. O nível de leitura está cheio de professores, né? Eu vejo muitos professores nos Estados Unidos que estão falando, olha, não dá, a gente vai passando os alunos, mas tem aluno no colégio que deveria estar no secundário, lá do terceiro ano do secundário, ele está no college. Não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe entender uma sentença, não sabe reproduzir, não sabe escrever, né? Então é claro que nós estamos vivendo num. E aí, a hora que você olha uma lição como essa, você fala: Meu Deus, o que está faltando? Está faltando a gente olhar com generosidade uns para os outros, né? E começar realmente a fazer um trabalho de auxílio. E um trabalho de auxílio que não é dar coisas, não é levar as pessoas a viver na preguiça, né? É estimulá-las da maneira certa que participem, né? Que percebam que há um sistema no mundo que não é só, né? Eu quero sangrar você para que você me dê sua juventude, sua vida, né, os seus melhores anos,
né? Para produzir cama, para produzir peça de carro, né? Deve ter um sentido maior na vida. E é aí que está o problema, né? As pessoas não estão entendendo que, enquanto nós não respondermos a isso, nós vamos começar a ter problema sério. Então, nós vamos ter que passar por uma mudança de valores profunda, e eu não estou vendo isso nos nossos líderes. Não estou vendo pessoas capacitadas para isso, né? Então, nós vamos passar por crises que vão ser difíceis. Então, a gente vai ter que estar pronto, por exemplo. Ah, César, o que que eu poderia fazer? Fazer isso que nós fizemos lá nesse contexto dessa situação que eu falei agora de pouco. Nós olhamos uns para os outros, uma falou, bom, eu vou ativar né, o tal recurso, eu vou pegar o pai e ela e vou procurar recurso lá porque eles têm uma cesta básica. Eu me comprometi aí num outro organismo, a outra falou, eu vou trazer umas sacolas para que ela possa atender às exigências lá do organismo que dá comida, que tem que ter sacola refrigerada para alguns produtos, e já colocamos ela em conta. Nós precisamos começar a nos ajudar, né? Não imaginar que o outro se vire, né? O que Jesus nos ensinou, na verdade, foi isso. Se nós tivéssemos seguido o que ele nos ensinou, nós já teríamos uma sociedade assim. Porque o que que aconteceu nos primeiros dias do cristianismo? Como é que era a casa do caminho, né? Tá lá no acho, capítulo 10, se não me falha a memória, logo nos primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos. Eles viviam com tudo em comum, tudo em comum. As pessoas vinham, falavam, eu sou rico, vou dar meu dinheiro aqui. Outro vinha, eu sou pobre, vou trabalhar, né? Cada um dava o que tinha. Cada um dava o que tinha. Eu sou capaz de cuidar dos doentes, eu sou capaz de fazer a horta. E as comunidades cristãs floresceram assim, né? Porque vinham pessoas de todos os lugares, os monastérios viraram grandes centros de divulgação da cultura e de preservação da cultura e de desenvolvimento de técnicas, porque vinham para ele pessoas que vinham dos meios mais variados. Então, um sabia fazer queijo, o outro sabia fazer vinho, o outro sabia plantar, o outro sabia produzir ervas medicinais, e eles começaram a fazer, a produzir nesses meios. Cada um trazia o que podia. Um sabia limpar, o outro sabia cozinhar, o outro sabia lavar, cada um fazia o que podia, né? Então, na verdade, essas comunidades floresceram de uma maneira maravilhosa. Eles criaram hospitais, criaram escolas, né? Então, quem não podia vinha receber, quem podia vinha ajudar. Que aquele que recebeu e se melhorou, bom, passava a ajudar, né? Então, esse mecanismo nós precisamos resgatar, né? Ele já estava na nossa sociedade lá no começo, né? Não é novo isso para nós, né? A cidade que nós morávamos lá no Brasil foi construída por um padre, né? Foi construída por um padre, com o auxílio das pessoas ricas da cidade, dos pobres, dos trabalhadores, mas ele construiu o hospital que está lá até hoje, a faculdade de medicina, as faculdades que tem na cidade, né, creches, asilos, tudo ele construiu com a comunidade, né, não sozinho. Yuri, depois sozinho. Eu estava pensando como é preciso de uma educação nesse sentido, César, porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas e as pessoas têm medo. Ah, eu ajudei as pessoas no supermercado, a carregar as bolsas, isso, e ficam assim como sempre surpreendidos, ou você que quer, ou quer uma coisa a câmbio, quer dinheiro e tal. Precisamos dessa cultura, não? Educar as pessoas nesse sentido, porque, o, não sei, é como que, sobretudo aqui na América do Norte, acho que existe muito esse egoísmo, muito para a pessoa mesma e encontra muito raro, muito estranho quando tentamos ajudar os outros. E aí a gente tenta ajudar e faz, é visto mal, e aí a gente duda para as próximas vezes para ajudar, né? Isso. Isso é assim mesmo, Yuri, é uma coisa muito estranha, né? Porque não é assim nas nossas culturas de origem.
Nós não temos esse problema, né? Mas aqui realmente é assim, né? Porque As pessoas assim, são desconfiadas, pessoas são né? desconfiadas e quem ajuda é o governo ou são os organismos que estão. E se você vai num desses organismos, até para começar a participar ali, é uma novela, né? Eles não abrem, eles não. Quem é você, o que você quer. Não, a gente tem que aprender a viver com isso. Veja a que ponto nós perdemos a generosidade. Veja a que ponto nós perdemos o hábito, né? Então, veja a que ponto a lição de Emmanuel é significativa, né? Porque não é, nós não podemos passar tudo por organismos e por onde está o contato humano, a generosidade humana, né? As ligações A vida humanas, como a vida irmãos, como né? irmãos, como pessoas. Quer dizer, tudo passa por organismos, né? É claro que isso não tem sentido, né? Nós perdemos uma grande parte da Não é nossa tudo humanidade, profissional, ou é né? tudo profissional, A como gente tem que chamar. profissionalizou, é isso. A gente profissionalizou a caridade. É, tudo Exatamente. profissional. Profissionalizou a caridade. Foi uma estratégia, na verdade, para matar o cristianismo, porque isso sempre foi uma força no cristianismo, né? Sempre foi uma coisa muito viva no cristianismo. Toda a comunidade cristã cria, né, mecanismos de ajuda para o próximo, porque é parte do ensino do nosso mestre. Mas o Estado se apropriou disso, né? Então, isso foi muito falado, né, no Brasil numa época, porque o famoso Betinho, né, é, ele lançou essas ideias e aí no final ele falou, explicou, né, por que que os partidos de esquerda estavam falando contra as igrejas e tudo mais, né, porque ele falou, não, nós precisamos derrubar isso porque o Estado precisa fazer isso, né, porque aí a gente capta esse povo todo como dependente nosso, né? Então, realmente, nós estamos lidando com mentes maquiavélicas. Cezinha? O que você falou, César, e fez lembrar aquela passagem de Mateus, sinais dos fins dos tempos, né? Que ali naquela passagem eles falam das guerras, falam de nação que vai se levantar contra a nação, mas ele não mostra, mas ele só coloca realmente o fim do tempo, o sinal do fim do tempo, quando os corações, né, usando minha palavra, não, os corações esfriarem, né? Ele fala que o aumento da iniquidade e o amor de muitos esfriará. E ali começa o processo de, de começar o fim do tempo, até chegar num momento que existem outros sinais que virão, né? Independente do simbolismo daquele tempo para agora, essa passagem de Mateus, o que eu acho ela muito forte é que ele termina, né? Ele termina falando que as palavras dele não passarão, né? Que ficaria as palavras de Jesus é o Evangelho. Então, eu vejo que o que está acontecendo nesse movimento tão diferente, porque principalmente acho que eu sou do finalzinho, do começo dos anos 80, a mudança que teve, né, do trabalho ainda manual, indo para o trabalho da computação, para chegar num ponto hoje que já se fala que essa geração que chega agora não vai saber o que que é uma vida sem inteligência artificial. É, tudo isso tá orquestrado por uma inteligência que ela é tão superior a nós, que eu acho que o homem, o orgulho do homem de querer ser acima, né, achar que a nossa mente é capaz de prever tudo, acaba nos aprisionando, porque eu não consigo imaginar que o planeta em expiações e provas é para nós adivinharmos alguma coisa, além aprender talvez um dos primeiros princípios, que é primeiro procurar Deus. Ele, em momento algum, tem algum texto que fala para a gente entender Deus, primeiramente. Todos os textos falam para nós procurarmos em primeiro Deus. E no texto que eu achei muito bacana, esse texto do auxílio, e eu gosto muito de tentar conectar um pouco com as escrituras, por uma curiosidade mais minha, né? É que ali
essa primeira frase, quando ele fala primeiro procurar o reino dos céus, que tudo vos será dado, e no texto ali do Emmanuel, onde se fala do auxílio como uma corrente de fluxo, e Deus trabalha aqui no plano terreno através de nós para promover o auxílio, é muito interessante porque existe essa jornada nossa de primeiro voltar para o Espírito, né, aqui encarnado, buscar a Deus. E através deste busca, a gente recebe o fluxo de como vai ser essa nossa jornada, o que nós estamos prestando aqui, né, seja do auxílio, recebendo auxílio, né? Então, o tempo inteiro eu acho que a gente está passando por um momento de uma quebra de um braço de ferro, né, de transição patriarcal para tentar matriarcal, é um puxa para o lado, um puxa para o outro, é a discussão política esquerda-direita, e é tudo a mesma coisa no final, porque a gente está lidando, são com emoções do ego, egoísmo, orgulho, vaidade, ciúmes, inveja, né, poder, e, e o fato de, naquela passagem ali, tentando conectar com o fim dos tempos, né, é, de ter colocado que os corações ali, que o amor esfriará, né? O que eu percebo é que esfriar o amor significa um coração vazio e mostrando que o homem não conseguiu preencher o coração dele com nada. A única coisa que preenche o coração do homem é a busca do Pai. E provavelmente quando a gente esvazia, né, e algumas pessoas que passaram por processos complicados de depressão, síndrome do pânico, e conseguem sair desse processo, elas sentem aquele vazio, a não vontade de viver, né? Elas acabam chegando em momentos dessa busca. E quando você começa a entrar nessa busca, você entra numa fonte do manancial da vida, que é você buscar mais de Deus. E provavelmente é como se fosse tudo que você tentou foi desistido. E você, nessa hora, você tem que quebrar o orgulho, quebrar o egoísmo, deixar a vaidade de lado. E aí você começa a procurar Deus e você começa a receber aquilo que muito tempo você deixou. Talvez tudo isso que a gente está passando numa dinâmica muito distante ainda é um processo de corações vão esfriar, já estão, porque provavelmente eles vão precisar encontrar Deus. Às vezes eu oro simplesmente para poder do meu lado dar a palavra para quem puder ouvir, porque é muito difícil também você entregar uma palavra tentando falar de Deus para esse mundo de hoje. Eu acho que nos cabe a nós o poder da oração, poder da oração pedindo para esses irmãos ao nosso lado, né, poderem também receber essa luz, esse amor que nós fomos, de uma certa forma, beneficiados, talvez por merecimento, e nos permitir falar desses assuntos que nos preenchem, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, em termos de todo do estudo que foi passado, compartilhar um pouco que passou aqui no meu coração. Obrigado. Obrigado, Cezinha. É isso, gente. Nós temos aí um texto, né, que não diz respeito só à nossa vida pessoal, mas diz respeito a um contexto, né, de vida no qual nós estamos inseridos. Não há ninguém isolado, como já foi dito, né? Não há ninguém separado. Nós estamos justamente colocados por Deus num contexto em que nós precisamos uns dos outros e todos precisamos dos recursos divinos. Se nós refletíssemos por alguns instantes, né, nós veríamos que não tem sentido as coisas que nós fazemos, que realmente é fruto da nossa ignorância, da nossa cegueira. O próprio mundo no qual nós vivemos, né, é uma concessão constante de Deus. Tudo no nosso mundo é uma concessão constante. Os oceanos, o calor da terra, a atmosfera, né? É impressionante, né? Como tudo é desenhado de uma maneira tão perfeita, né? Essa semana havia um cientista, né? Dos Estados Unidos dizendo se nós mudássemos, né? A distribuição eletrônica da água
né, a nuvem de polaridade da água de um tiquinho, a vida seria impossível na Terra. Então, nossa vida depende de coisas muito pequenas, né? A nuvem, a pequena nuvem de elétrons, né, da água, da distribuição, o lugar que o nosso planeta está colocado, numa zona que não é nem muito quente nem muito fria, né, zona de vida, é, a beleza do universo, né? As plantas estão produzindo todo dia sem nos pedir nada. Né? Os oceanos estão repletos todos os dias sem nos pedir nada. Né? Nós temos uma atmosfera que nos protege do sol, né? Do excesso de radiação solar. Uma terra que você pode plantar, um mundo no qual você pode viver, tudo é concessão, nosso corpo é concessão e nós achamos que temos alguma coisa e que é nosso, né? E é uma baita ignorância. Então, a forma como Jesus vivia, não é a forma é a forma do homem do futuro, né? É a forma do homem que já entendeu as coisas. A forma como Chico vivia, por exemplo, Chico tinha um salário de escrivão do Ministério da Agricultura de Minas Gerais. Não tem nenhum homem no Brasil que tenha alimentado mais famílias do que ele, sem ter nada. Porque o que nós fizemos lá na nossa cidade foi inspirado por quem? Quantas centenas de pratos de sopa nós demos? Inspirados por quem? Por Chico Xavier. Todos os asilos espíritas, todas as creches espíritas, todos os hospitais psiquiátricos e não psiquiátricos espíritas. Quem inspirou? Chico Xavier. Quanto ele tinha no banco? Nada. Então, é claro que a nossa E ele visão. viveu 90 anos. E ele viveu 96 anos. Né? Então, e foi o homem que mais alimentou, cuidou, né, e proveu no Brasil. Né? Porque ele fez isso onde ele estava e da forma como ele fez e o que ele produziu, né, ele contaminou corações no país inteiro e no mundo inteiro. Então, é claro que nós precisamos entender, né, um pouquinho mais. E não criemos desculpas nem racionalizações. Nós podemos até ser honestos de dizer, eu acho que eu ainda não consigo isso, eu vou fazer um esforço, né? Mas não criemos desculpas para não ser, né? Ou para não começar, ou para não tentar, né? Porque aí já é diferente. Então, sim, nós somos pequeninos ainda, né? Mas nós vamos chegar lá se nós fizermos um esforçozinho por dia, né? Eu talvez não possa fazer a caridade para 30 pessoas, mas eu posso fazer às vezes por três, né? A três pessoas. E eu posso participar aqui e ali de alguma coisa que ajude. Eu posso dar trabalho, eu posso dar tempo, né? Eu posso escutar um idoso, eu posso dar material escolar para uma criança, né? A vida é plena de possibilidades, basta a gente querer. E vamos aprendendo, né? Então, vamos finalizando, porque o nosso tempo realmente passou. Então, nós vamos. Divino Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, com a luz da renovação. Renovação de nossa mente, de nossos sentimentos, de nossas ações. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos vencer o homem velho, para que possamos olhar
para a imensa caridade da vida de nosso Pai para conosco. Cada célula de nosso corpo, cada movimento da vida. Quantas ações, Senhor, quantos milhares de ações foram colocadas em curso para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quantas pessoas viveram, quantos trabalharam, quantos cuidaram, quantos planejaram. E nós, às vezes, acreditamos estar sós. Liberta-nos, Senhor, da cegueira, da ingratidão. Liberta-nos, Mestre, da ignorância. Que nós possamos compreender as mãos que produzem, que trabalham, os corações generosos que nos abriram novas fronteiras, os sacrifícios que muitos viveram para que nós pudéssemos receber a luz da libertação. Ensina-nos, Senhor, a merecer, pelo esforço e pelo trabalho, os imensos benefícios que temos recebido a cada dia. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, que o Senhor nos ensine a vivermos vidas úteis, para sermos parte, Senhor, deste maravilhoso sistema de amor, de auxílio, de socorro, que o Senhor tem promovido há milênios em nosso benefício. Abençoe-nos, Mestre, guarde-nos hoje e sempre. E assim seja sempre.